Pessoal, boa tarde para mim que estou à tarde. Boa noite para vocês, que vocês podem apresentar à noite. O nosso tema que a professora Linda passou é mamíferos superiores e vamos fazer a introdução agora com o que são mamíferos. Mamíferos é uma classe de animais que possuem vértebras e as fêmeas possuem glândulas mamárias que produzem leite para a amamentação dos seus filhotes. Possuem também presença de pelos e cabelos, só com exceção de golfinhos e baleia, que é uma baleia, não tem um golfinho, mas tem uma baleia aqui que também é um exemplo de exceção, que só possuem cabelos nas fases embrionárias. Os placentários são animais vivíparos, ou seja, o embrião se desenvolve numa placenta localizada na parte interna do corpo da mãe. Eles possuem encéfalo com grandes hemisférios cerebrais. Possuem também período de gestação longo, pois é necessário que ocorra o desenvolvimento dos filhotes no útero materno. O embrião recebe os nutrientes e o oxigênio necessário para seu desenvolvimento, a partir da placenta materna. Os eutérios possuem corpo caloso no cérebro. Alguns exemplos de eutérios são os macacos, golfinho, morcego, zebra, cavalo e outros. O cérebro dos mamíferos possui muitas dobras, que aumentam a superfície do órgão e o número de células nervosas. Por essa razão, os mamíferos desenvolveram um comportamento complexo, que pode ser percebido como as estratégias de caça, cuidado com os filhotes e adaptação a qualquer ambiente. Aqui temos alguns exemplos de cérebros. Por exemplo, aqui tem o cérebro humano, aqui tem do chimpanzé, do babuíno, do mandril, do macaco, do urso, que é similar ao humano e do babuíno, o leão, o guepardo, o cão e o gato. Vamos falar agora sobre o sistema locomotor, que é o que a gente se locomove. Não me diga, né? Então, são divididos em três partes esse sistema, mais conhecido como sistema de musculação. É o muscular liso. Os músculos lisos são encontrados nos órgãos ocos e suas movimentações são involuntárias. O segundo é os músculos estreitos, estriados, que são encontrados na maior parte do corpo e eles só se movimentam voluntariamente. E por terceiro e fim, e muito importante, aliás, é o esquelético, que é um conjunto de ossos que serve para a sustentação do nosso corpo. Assim como nas aves, a circulação dos mamíferos é fechada e não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. O coração possui 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. O fato do sangue oxigenado não se misturar com o sangue venoso garante aos mamíferos uma maior eficiência metabólica. Os mamíferos possuem respiração exclusivamente pulmonar. O sistema respiratório deles é formado pelos pulmões e pelas vias respiratórias, ou seja, pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Os movimentos de entrada do ar e saída são inspiração e expiração, e eles são controlados por um músculo que separa o tórax do abdômen. Bom pessoal, nós vamos falar sobre o sistema digestório, que difere para cada tipo de animal, como nosso exemplo aqui da vaca, que são os herbívoros. E também tem a vaca, tem o cavalo, o carneiro. Os carnívoros, leões, lobos que comem carne. Insetívoros comem insetos, né? São a topeira, tamanduás, e onívoros, que comem tanto carne como planta. Um exemplo desses mamíferos onívoros somos a gente, os humanos. Após o alimento estar bem salivado e mastigado, ele passa por vários processos e transformações.
indo para o nosso intestino delgado, onde são retirados nutrientes para o sangue. E depois, passando para o intestino grosso, retirado o líquido, a água, transformados em fezes que saem pelo nosso ânus. O endócrino dos animais vertebrados é formado por uma diversidade de glândulas e órgãos que, juntamente ao sistema nervoso, coordenam os processos fisiológicos de um organismo. Através desse sincronismo, o sistema nervoso recepciona e conduz estímulos captados do meio externo, induzindo o sistema endócrino a reagir de acordo com as necessidades metabólicas. O sistema excretor é responsável por eliminar do organismo animais todas as substâncias que são inúteis para as células, bem como substâncias que estão em excesso. A maior parte dessas substâncias é gerada a partir do metabolismo das células. No metabolismo, aminoácidos, proteínas e outros nutrientes sofrem reações químicas, como a oxidação, e liberam a energia, mas também resultam em resíduos, algumas vezes tóxicos para o organismo. Esse sistema é responsável pelo equilíbrio da concentração de substâncias no organismo, seja liberando substâncias em excesso ou recuperando as que estão em falta. A fecundação é sempre interna. Através da óvula, o macho introduz o espermatozoides líquido seminal no corpo da fêmea, onde os espermatozoides vão fecundar os óvulos. Os mamíferos são vivíparos. Os óvulos fecundados originam embriões que se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Os filhotes nascem no corpo da mãe com forma definitiva. O período de desenvolvimento do embrião dentro do corpo da fêmea varia de acordo com a espécie. A placenta estrutura característica do grupo, serve de comunicação entre o organismo da mãe e o feto. Sua função é levar ao feto nutrientes e oxigênio e retirar gás carbônico e substâncias tóxicas. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o sistema sensorial. O sistema sensorial é dividido em 5 sentidos. O tato, que é pela pele, visão pelos olhos, olfato pelas cavidades nasais, o paladar pela língua e a audição pelos nossos ouvidos. A pele, o tato, na verdade, consegue captar estímulos térmicos, elétricos e mecânicos. A pele consegue captar estímulos térmicos e também agressões ao corpo que causam dor. Já a visão é o sentido que consegue captar estímulos luminosos e regula o foco das imagens. A audição capta estímulos sonoros, que são na verdade variações do ar. O olfato e o paladar se relacionam. O olfato as cavidades nasais. Vamos lá, beleza? Só para arrumar que eu falei, as cavidades nasais conseguem sonhar E sentir os cheiros. O paladar fica localizado nas papilas gustatórias da língua, reconhecendo os 4 principais gostos, que é o doce, o azedo, o amargo e o salgado. Os roedores constituem a mais numerosa ordem de mamíferos com placenta, contendo mais de 2.000 espécies.
o que corresponde a 40% da espécie da classe de mamíferos. Os mamíferos superiores Constituem a mais numerosa ordem de mamíferos com placenta, contendo mais de 2.000 espécies, o que corresponde a 40% das espécies da classe dos mamíferos. Os mamíferos roedores não são animais de grande porte. A maioria deles possuem pequenas proporções, como é o caso do camundão, pigmeu, habitante da África, que atinge no máximo 6 centímetros de comprimento. Em contrapartida, o roedor é o mais conhecido do Brasil é a capivara, que pode pesar até 45 kg. Os roedores podem ser encontrados em quase todo o ciclo de clima, desde o seco, árido até o úmido. Porém, não há relatos dessas espécies no continente gelado, na Antártida. E há relatos da existência deles desde 65 milhões de anos. Os animais carnívoros, tal como o nome indica, são aqueles indivíduos que se alimentam predominantemente de carne. São considerados predadores, já que removem indivíduos da população ao capturá-los para este fim. Tais animais se alimentam de herbívoros, mas A ordem dos primatas engloba cerca de 180 espécies que variam tanto no tamanho como em seu modo de vida. Os primatas superiores são principalmente aqueles que têm a face achatada e os olhos voltados para a frente. Eles não possuem cauda. Os orangotangos pesam cerca de 90 quilos e os gorilas chegam cerca de 280 quilos. Os primatas têm, em geral, as mesmas características principais, que são visão binocular, mãos especiais para subir, saltar e balançar em árvores. Manuseiam com habilidade objetos pequenos, pois têm mãos com 5 dedos. Possuem cérebro grande em comparação ao corpo. Primeiramente, vamos falar dos quirópteros. O único animal que voa, mamífero, é o vampiro. Mas também tem um morcego vampiro. O morcego. Também tem um morcego vampiro, que eu ia falar isso. A alimentação desses animais difere muito. Eles podem tanto comer folhas, frutos, sementes, pólen, peixes e até sangue. Então, gente, olha, tô muito cansado já. Não vou conseguir gravar as curiosidades na cabeça assim, igual os outros, porque já estou muito cansado, exausto mentalmente. Então, já estamos acabando o vídeo, pra vocês que estão cansados, achando chato aí minha voz. Vamos falar sobre algumas curiosidades dos queridos animais. Você sabia que o maior mamífero do planeta é a baleia azul? Você não sabia, porque eu sabia, então eu tô te contando agora. O mamífero mais pesado, algum dia encontrado, foi uma baleia fêmea, pesando 190 toneladas. O mamífero mais longo registrado foi a baleia fêmea, uma baleia fêmea, medindo 33,58 metros. No Brasil, o mamífero terrestre... Nossa, olha aqui. No Brasil, o mamífero terrestre brasileiro... Não. No Brasil, o mamífero brasileiro... Não, pelo amor de Deus. No Brasil... Essa parte você vai cortar. No Brasil, o mamífero... O maior mamífero é a anta, ou tapir, que mede 2 metros de comprimento. O mamífero mais alto, vivo, é a girafa, encontrado em apenas savanas secas e semidesérticas da África. O mamífero marinho dotado de dentes é o cachalote, e sua mandíbula inferior mede 5 metros, aproximadamente. E ele é o maior mamífero marinho, que tem a maior mandíbula. Entendeu, gente? Pessoal, agradecemos. Obrigado aí, tá ligado? Todo mundo. É isso mesmo. Aqui é a mão da Natália, que ela tá gravando. Só temos a agradecer. Beijos. Vamos ser uma bolota aí, porque eu tô precisando. Isso foi muito cansativo. Beijo. Muito cansativo. Que